Testando, estamos ao vivo. Joia. Carol, se você estiver aí, entra aí para a gente já fazer um esquenta. Já tem algumas pessoas entrando. Só solicitar para mim, tá, Carol? Daqui a 5 minutinhos a gente começa. Estamos aqui em quarentena, né? Fazer o quê, né? Sem poder sair de casa. Mas faz parte, né? Hoje a gente vai falar sobre o tema. Opa, tudo bem, Carol? Fala, Léo. Tudo certo? Vamos Tudo bem? aproveitar agora a nossa quarentena aí, estudando um pouquinho, né? Vamos aproveitar. Deixa eu botar aqui um pouquinho mais alto. Tentar dar uma enquadrada Daqui. que já muda completamente aqui tudo. É isso. E aí, tudo Pronto. bem? Tudo Tá certo, indo bem na graças a Deus. quarentena? Tudo A gente certo? aproveita para estudar, descansar, comer, vai dando aquela alternada, aquela corrida básica dentro de casa. Mas tá sendo bom para tirar o atraso aí, né? De tudo que a gente deixa Eu acumulado tô na fazendo correria. academia de 8 às 8h30. Muito bom, tá certo. Tem live de academia, tem muita coisa acontecendo aí. Verdade, a gente vai acompanhando, né? Não pode ficar parado, senão a gente surta. Mas com o menininho aqui é complexo. Ele Não tem como demanda ficar muito, parado, né? então é complexo. Mas dá pra gente administrar tudo, Fico só com os né? meus filhos caninos aqui mesmo, que já me dão trabalho suficiente também. Tá joia. Eu tava falando com a. Tava iniciando, né? Falando o que a gente vai abordar hoje, né? Só Uhum. tô esperando aí. Já tem 17 pessoas já na live. Vamos esperar o E pessoal ir entrando aí. vamos para entrar. E aí a gente já estava explicando o que a gente ia abordar, essa questão das dificuldades que todo mundo tem no início, né? Como é que a Uhum. gente ultrapassa essas dificuldades. Então a ideia é a gente fazer Uhum. uma dinâmica em relação a isso, né? Porque Com todo mundo tem, certeza. A gente né? vê que no Todo mundo final tem. as dúvidas acabam sendo as mesmas. E a gente vivenciando isso, a gente consegue explicar muito melhor para quem está começando também, né? Ajuda bastante Exatamente. vencer Exatamente. Essa que é a esse ideia aí obstáculo. da gente poder ajudar nesse sentido, né? E contar com a interação das pessoas, com dúvidas, que a gente puder Certeza, ó, pessoal que está aí em explicar. casa, tirem dúvidas, vamos interagir aqui, vamos aproveitar para romper essa barreira, como o Léo disse, né? E a vida a partir do uso dos alinhadores muda completamente. Vocês vão ver. Vale muito a pena a gente dar esse start. Exatamente, exatamente. Bom, quase 5 horas, vamos começar? Quase três! São o quê? Não, quase 3 horas, Sim. desculpa, quase 3 horas. Vamos começar? Vamos, É vamos, isso aí, vamos sim. isso aí. Então tá. Bom, pessoal, então vamos começar a nossa live. Qual é a ideia? Como a gente explicou, falar das dificuldades que todo mundo tem quando inicia o tratamento com alinhadores, isso é normal. Por que é normal? Principalmente quem é mais antigo, como eu, né, eu considero um ortodontista mais antigo. A gente não teve, na nossa especialização, na nossa pós-graduação, não teve a disciplina de alinhadores, né? Era algo muito iniciando, não estava muito divulgado, então pelo menos eu Verdade. não tive na minha formação ortodôntica o tratamento com alinhadores. E o tratamento com alinhadores, ele evoluiu muito da década passada para essa, né? Nessa década, né, de 2010 para cá, até 2020, Uhum. foi um
uma evolução muito grande. Então, isso começou a ser incorporado mais na formação ortodôntica. E hoje em dia é imprescindível você oferecer essa ferramenta na sua clínica, né? Uhum. Porque vários pacientes já estão entendendo os benefícios dessa ferramenta e procuram atendimento buscando um tratamento ortodôntico mais estético, que é o que é proporcionado, mais estético, mais confortável. Então, nessa jornada, tem ortodontistas que nunca utilizaram alinhadores. Então, dentre essas primeiras, né, a primeira questão da dificuldade, né, que dificuldade que a gente tem, a gente pode pontuar no ortodontista que nunca utilizou alinhadores na sua rotina clínica, né? E então ele cria uma barreira, né? É você tentar romper essa barreira. Isso eu acho que é um Exatamente. ponto chave para você começar a tratar com alinhador. É Porque verdade. às vezes o ortodontista é muito cético, isso não vai funcionar, tal, não vou. Eu já estou numa área de conforto muito boa com ortodontia fixa, para que eu vou migrar Uhum. para alinhadores? Mas é uma questão de mercado, né? Mercado. Se você não oferece, o concorrente vai oferecer, você já perdeu um cliente. Temos que Então, se acompanhar, não você tem quer jeito. sobreviver no mercado ortodôntico, você tem que saber tratar com alinhadores, né? Então, essa primeira dificuldade é você conseguir romper a barreira do primeiro cliente. Para você ter confiança, né? Sentir confiança, sentir como é que é o tratamento, sentir como é que é a mecânica, que é uma mecânica muito diferente do que a ortodontia fixa. Ter o feeling de como é que é utilizar essa ferramenta, esse tipo de aparelho. E a partir daí, você vai galgando aos poucos, né? O tratamento, né? Vai galgando, melhorando a sua performance aos poucos. Então, é interessante você iniciar com casos o quê? Casos mais simples, né? Pega casos mais simples. Respeita uma curva de aprendizado, né? Então, Uhum. quer iniciar? Inicia com um tratamento com poucos alinhadores, né? Tipo, até 6 alinhadores, um caso simples, um mapeamento inferior. Então, eu comecei assim, eu comecei com casos muito simples. Para quê? Para eu sentir confiança em mim mesmo como trabalhar com esse tipo de Uhum. ferramenta. Né? Você não vai ousar, assim, porque a gente vê na Smart, pessoas assim, primeiro, o que eu vi, não sei se você viu também, Uhum. alguns ortodontistas mandam um primeiro caso, já é um caso moderado, Super assim, difícil, né? Uma coisa difícil. já mais Então, assim, complexa. Sim, isso é muito ruim na sua formação, porque se sim. você já encara o seu primeiro com uma dificuldade grande, você já vai ficar frustrado, porque você não tem Você já experiência fica para dominar. inseguro, né? Exatamente, já está inseguro para começar. Aí você pega um caso mais Sim. difícil, você já fica mais temeroso. Pô, será que vai dar Uhum. certo? Já cria mais dificuldades que certamente com um caso mais simples, inicial, você não teria. Né? Com E certeza. com a sua evolução clínica, essas dificuldades que você teria num caso mais difícil, inicialmente, você certamente tiraria de letra com a sua evolução clínica. Uhum. Então, essa é a primeira dica que eu dou para quem nunca tratou coneador, né? Selecione casos mais simples para você Sim. começar, né? Concordo cem Então, por casos, cento, Léo. Exatamente isso. Na exatamente, verdade, casos que... a Pode minha. falar. Não, desculpa. A minha até sugestão, exatamente como o Léo falou, é a gente procurar aprender o que é o sistema, a gente buscar esse conhecimento, já que realmente muitos de nós não tivemos esse aprendizado na especialização, por ser uma coisa mesmo recente, a gente tem que buscar em artigos, em livros recentes. Até hoje em dia, a internet é praticamente o maior meio de comunicação, então buscar esses canais, correr atrás, você precisa se sentir seguro para você enviar seu primeiro caso. E você só vai se sentir seguro se você souber o que você está fazendo, ou ao menos você buscar saber quais são essas indicações, né? Então, Exatamente, exatamente. nós aqui da Smart vamos oferecer esse canal, esse meio de estudo. Então, a gente está aqui justamente para poder ter esse bate-papo com vocês, mandem dúvidas, tirem proveito. Vamos aproveitar essa quarentena para produzir. E assim, a minha recomendação é que você
busque mesmo saber o que são os alinhadores, o que eles tratam e exatamente o que ela falou. Comece, envie um caso simples. Não queira começar com correção de classe bizarra, com giroversões excessivas. Então, comece devagar, né? E o muito legal que eu queria até apresentar para vocês, eu não sei se todo mundo sabe, mas lá na Smart a gente tem um suporte muito bacana. Então, assim, todo profissional que tem dúvidas a respeito de indicação, a respeito de viabilidade mesmo de caso, a gente tem essa abertura de comunicação, de vocês enviarem foto, envia detalhamento do caso, quais são suas perspectivas, o que você realmente espera com o tratamento. E a gente dá esse feedback, a gente analisa, a gente consegue ter essa comunicação com vocês, né, com os profissionais, antes de enviarem efetivamente um caso, que às vezes vocês podem até se frustrar. Às vezes a gente vai acabar respondendo que não tem indicação, às vezes até a própria documentação pode não estar completa. Então, aproveitem esse canal, né, Léo? É muito legal. Eu acho que todo mundo que está começando, mandar o caso, as fotos, né, do caso antes de enviar para a Smart, para a gente dar o aval. Realmente tem uma indicação, eu acho que você está num momento que já pode tratar um caso desse, ou não tem indicação, porque existe uma limitação também de tratamento aqui na Smart, né? A gente é prudente em relação a isso. Existe uma limitação no tratamento com alinhadores. Então, a gente explica realmente se tem uma indicação ou se não tem. Se não tiver, somos realmente assim, sinceros, né? Que o caso não tem indicação. Mas a grande maioria dos casos, baixa complexidade, média, moderada complexidade, tem indicação para alinhadores, né? Sim, então, para quem não sabe, gente, o e-mail é suporte@smartalign.com.br. Então, anotem, tomem nota desse e-mail e qualquer dúvida, podem até enviar pelo Instagram também, se for necessário, mas a gente sempre dá preferência que vocês enviem por e-mail para a gente. Exatamente. E outra questão é que, em relação à dificuldade, aí você começa a tratar com os alinhadores, começa a se habituar, né, a utilizar o sistema, e você tem alguns procedimentos clínicos que são inerentes dos alinhadores. Por exemplo, colagem de attachments. Colagem de attachment é algo que você usa para alinhadores, você não usa em ortodontia fixa. Sim, gente, então, às vezes, a colagem é fundamental que seja bem feita. Exatamente. Então, assim, uma colagem de attachment precisa, bem feita, é determinante para um tratamento bem sucedido de alinhadores. Então, até você tem que praticar aqui, Léo, pra gente, qual o tipo de material que a gente recomenda, como que a gente faz, né, essa colagem. Isso, fala aí pro pessoal aí, Carol, como é que você faz a colagem de attachments? Então, gente, na verdade, assim, isso de indicação de material, eu acho muito delicado. Por quê? Eu acho que o melhor material, você, assim, tendo conhecimento da técnica, o melhor material é aquele que você sabe utilizar, entendeu? Eu acho que, assim, a técnica tem que ser bem feita. E a técnica de colagem de attachments é uma técnica adesiva, é uma técnica de procedimento direto de resina. Então, na maioria das vezes, eu, pelo menos, Caroline, eu prefiro usar um condicionamento ácido convencional. Eu não gosto muito dos adesivos autocondicionantes para essa finalidade de attachment. E eu vou falar por quê. Eu acho que eles sempre ficam com excesso, com uma camada que, às vezes, num primeiro momento, a gente não enxerga no esmalte. E isso até facilita a pigmentação em torno do attachment. Às vezes, até o próprio dente fica um pouquinho amarelado com o tempo por causa de um adesivo que a gente não deu muita confiança inicial. Então, o que eu faço? O Léo até vê se concorda comigo ou não. Eu dou preferência pelo ácido convencional. Eu realmente só condiciono bem o tamanhozinho do attachment que eu vou precisar. Uso um adesivo normal e eu tenho preferência pela resina fluida, né? A resina flow. Eu acho que para a gente colocar dentro do casulo, do alinhador, eu acho que é mais fácil, né? E muitas das vezes a gente até optar por um material de incremento único, que foi exatamente o que perguntaram aqui, resina flow ou resina composta. Eu acho que uma resina flow do tipo bulk fill, né, que é um material também mais moderno, a gente tem mais carga, né? Tem mais carga, exatamente. E ela, até por ser mais translúcida e tem esses monômeros específicos de incremento único, a gente garante uma polimerização muito boa. Então, assim, já vai ser menos um transtorno
na nossa cabeça, na nossa vida clínica, daquele attachment ficar soltando. Então, eu, na minha rotina clínica, optei por esses materiais. Por um ácido, adesivo convencional e resina fluida do tipo book fill, quando possível. O que você acha, Léo? Eu já estou acostumado a usar resina composta. Eu uso a Z250, Sim. já deixo preparado, assim, como é que é o procedimento, né? Você, no seu guia de colagem de attachments, no template, você já isola. Eu geralmente isolo com Cell Lac, um pincel com Cell Lac. Sim. Eu deixo Isso de isolado, isolar é espero secar. fundamental, gente. Eu isolo com vaselina, então tanto faz o que você vai isolar. Você não pode negligenciar essa parte. É muito Exatamente, importante. eu isolo o template, seco e coloco a resina. Se for um número de attachments muito grande, você bota, você faz primeiro um M-arco, depois o outro. Ou se Exatamente. puder fazer todo o arco junto, melhor ainda, tá? Então você isola, aplica a resina nos casulos e deixa esperando, antes do paciente chegar. E deixa num local que não tenha luz, né? Um abrigo de luz, né? Beleza. Sim. Quando o Já paciente facilita você chegar, deixar tudo organizado. exatamente. Você já não se enrola na hora da colagem, né? Já ajuda Não, não, muito. não, não coloque a resina com o paciente na cadeira. Isso você pode fazer antes, mas É já verdade. facilita. Já facilita Então, muito. quando o paciente chega, você faz a profilaxia, já faz condicionamento ácido adesivo. Eu faço condicionamento ácido adesivo no tamanho do attachment, né? Não Sim, estendo muito, exatamente. porque senão você cria mais adesividade na hora de remover o alinhador. E E pigmenta também. Eu tive essa experiência clínica no início e foi isso, horrível. Eu fiquei exatamente. traumatizada. Então você tem que fazer um condicionamento bem no local do alinhador. Evitar E mesmo esse aí extravasamento. fazer um bom isolamento. Feito isso, seca, você já coloca o casulo e com uma espátula eu vou delineando, né, a forma do attachment. Polimeriza e aí você vai descolando um a um. Vai descolando Sim, o alinhador do dente um a um, porque aí o alinhador vai se desconectar do dente. Então vai ficar mais fácil a remoção. Você descola um a um, aí depois tira o bloco todo. Então, é, dificilmente eu tenho descolagem de attachment atualmente. Dificilmente. hoje em Se você dia, seguir esse eu faço protocolo, M-arco. dificilmente. Sim. Eu faço M-arco porque eu já tive essa experiência ruim, principalmente nos attachments posteriores. De talvez não ter um isolamento tão bacana e até uma gotícula minúscula de saliva já interfere ali no procedimento adesivo. Então, eu prefiro fazer o M-arco, porque eu já tive experiências traumáticas também de querer descolar É, todo mundo junto e soltar por metade da isso que minha tem que ser um mão. procedimento mais rápido, né, para Sim, não ter esse risco de exatamente. contaminação. Exatamente. Isso faz Então, bastante isso é uma diferença. barreira que isso você vai tendo aprendizado. Lógico que no início vai ter alguma descolagem de attachments, é normal. Sim. Mas com o aprendizado, com a repetição, você vai adquirindo experiência nesse sentido. Vai ficando Outra cada vez mais questão, rápido, né? A gente vai vendo isso. exatamente. Outra questão é o desgaste interproximal, que é muito utilizado no alinhador. Tá? É utilizado em ortodontia fixa também, mas também Sim. muito utilizado em alinhadores. E esse desgaste é diferente da ortodontia fixa, que às vezes você faz o desgaste sem muita precisão, sem quantificar muito bem quanto você quer. No alinhador você tem que ser preciso. Aquele desgaste interproximal, porque ele interfere diretamente no bom desempenho do seu tratamento. Então, Exatamente. você tem um desgaste que você tem que fazer, uma determinada quantidade, e na hora correta também. Então, isso é um legado muito legal no tratamento com alinhadores, que eu Sim. puxei isso muito para a ortodontia fixa. Eu utilizo também a ortodontia fixa planejamento virtual, nos meus casos, e eu também quantifico a quantidade de desgaste que eu vou fazer em ortodontia fixa. Eu Já te dá uma quantifico precisão, né? e determino o momento de fazer em ortodontia Sim. fixa. Então, isso e isso também, logicamente, você tem que ser calibrado para fazer isso. A gente tem calibradores, né? Você pode falar mais um pouquinho sobre isso aí, Sim, Carol. então, eu até só voltar aqui numa questão. O que eu acho muito legal que lá na empresa a gente faz, né, na Smart, é justamente enviar no relatório, que eu sei que muitos colegas muitas vezes não olham esse relatório. Gente, esse relatório tem que ser analisado, tem que ser lido. A gente envia fotografia desses desgastes interproximais, então prestem atenção nisso, por favor. E observem, na verdade, esse desgaste que vem no relatório da Smart
é um desgaste que você vai precisar praticamente para o seu tratamento inteiro. Então, a gente não recomenda que você faça esse desgaste de uma vez só. Que logo numa primeira consulta você vá, seja com lixa, com broca ou com disco, que você desgaste tudo. A gente não recomenda, tá? O importante desse desgaste é que ele seja controlado. Então, minha dica é, a cada consulta, a cada manutenção de alinhadores, você verifica como está esse contato, passa um fio dental ali na interproximal, vê se o dente tem espaço para se mexer. Se eles ficarem muito agarradinhos um no outro, o movimento vai ser travado. Então, você precisa que ele tenha essa liberdade de movimento. E eu gosto muito desses calibradores também, Léo, que você falou. Eu, no consultório, eu uso o da Coral Dente. Eu acho que... não sei se tem outros, desculpa, realmente, mas esse é o que eu tenho. E ele tem de 0,1 até 0,5 milímetros de calibração. Certo. Então, são 5 fitinhas que vêm. E eu uso muito. Foi o que você falou, até na ortodontia fixa, eu acho fundamental a gente ter esse controle. Na questão dos alinhadores, a gente não se frustrar finalizando um caso, às vezes, com espaçamento remanescente. Isso tem que ser uma atenção muito importante a ser dada. Esse é um grande problema. A gente terminar com diastema ou dificultar a movimentação dentária por falta de IPR. Sim. Falta de desgaste proximal. Sim. Então, por isso você tem que estar bem equilibrado, sempre a cada consulta, confere pontos de contato. Então, isso é uma dica importante para a gente ter um bom andamento do caso, né? Na Sim. troca de alinhadores, se avaliar se os alinhadores estão bem adaptados, né? Isso é fundamental. Com essa curva de aprendizado que você vai ter ao longo dessa jornada, né? Quando você trata com alinhadores, você tem uma jornada ortodôntica, né? Sim. É um mundo novo aí que você está entrando. Então, com essa jornada, você vai sendo mais ousado, né? Então, você começa com casos mais simples, vai se adaptando ao sistema, vai identificando as melhores indicações. O que é um caso simples? São movimentos que têm mais movimentos, são casos que têm mais movimentos previsíveis. Quanto Sim. mais movimentos previsíveis tem um caso, melhor vai ser o andamento desse caso. Quais são os movimentos mais previsíveis? Movimentos horizontais, movimento de expansão, de inclinação para vestibular, de inclinação para lingual, rotação até determinado grau, até 15 graus, são movimentos bem previsíveis. Intrusão então, esses são pequena, movimentos que... sim. Intrusão pequena, são movimentos que respondem bem, né? E aí, o paciente, quando você oferece essa alternativa para ele vai sentir o valor daquele tratamento. Por quê? O que agrega o valor ao alinhador? Ele é muito mais estético que o aparelho fixo, ele é confortável, ele não vai machucar, né, o lado do paciente, né, ele é confortável. É fácil de higienização, ele pode escovar o dente normal. Exatamente, evita muita usar fio inflamação dental gengival, né? normal. Evita Então, acúmulo de assim, placa, muito melhor. Ele traz diversas vantagens, assim, então o paciente, ele percebe, ele tem essa percepção, bom, estou usando alguma coisa diferenciada, que vou ter menos desconforto, por isso que muitos pacientes vão no consultório já querendo tratar com alinhador. Né? Não, já em busca disso. Eles valorizam totalmente. Exatamente. Entendendo o valor disso, ele sabe que é um tratamento mais caro. Né? Ele sabe. Agora, queria até aproveitar ganha... depois disso que você falou, de valores também. Que, assim, foi uma dificuldade Sim. que eu tive no início e eu acredito que muitos colegas também tenham ainda até hoje, porque eu vejo isso na nossa diária clínica. No início de alguns casos, principalmente desses mais complexos, a gente já tem que partir de um princípio que aquele caso vai precisar de um refinamento. Entendeu? E eu vejo muita gente frustrada, às vezes, por chegar no final de um tratamento e o desenvolvimento não está exatamente idêntico como o do setup. O que a gente tem que entender é que todos os fatores externos, principalmente a colaboração do paciente, influenciam 100% no nosso sucesso do caso. Então, isso de valor, Léo, eu acho que assim, eu apanhei um pouco com isso no início, de você, de repente, já embutir a necessidade de um refinamento na hora de você passar isso para o paciente, entendeu? Entre nós aqui, colegas dentistas, eu acho que isso tem que ser... É uma atenção que a gente tem que dar um pouco mais na hora de passar valores, sabe? Tratamento com alinhador, para casos mais simples,
eu já faço o pacote fechado, já incluindo o custo do aparelho, possíveis refinamentos Sim, e a minha mão de obra, né? com certeza. E eu parcelo, eu faço um sinal maior, né? E parcelo esse tratamento. Então, na maioria das vezes, eu tenho 5 pacientes que já terminaram o tratamento, tá? Uhum, E ainda estão pagando a parcela, sim. né? Eles estão continuando a pagar, né? Porque eu parcelei, só que eu terminei o tratamento antes de terminar as parcelas. Uhum. Então, eu acho que essa é uma estratégia muito boa, principalmente em tempos de coronavírus, né? É, Então, com assim, eu estou em certeza. casa, mas está entrando na Tá conta, né? garantido, né? Então isso é interessante, é esse tipo de abordagem. Mas o paciente, ele entende o valor disso que a gente falou, né? Do conforto, da estética, Sim. da higienização, o valor para o ortodontista. Você tem emergências muito mais tranquilas, né? A emergência com alinhador é muito mais simples do que uma emergência com um aparelho fixo. Se o Ó, aparelho fixo estiver uma machucando emergência ali, importante, Léo, que eu vou te perguntar. O que que a gente deve fazer? Emergência importantíssima. O paciente perdeu o alinhador, te ligou desesperado, falando que o cachorro comeu o alinhador. E aí, o que que ele tem que fazer? Qual a orientação que a gente tem que dar de imediato para ele? bom, aí depende de qual fase que o paciente está. O que eu oriento ele? Se ele perdeu o alinhador. Geralmente eu uso durante 2 semanas um alinhador. Se ele Olha. perdeu na primeira semana, quebrou ou perdeu na primeira semana, eu orientaria ele voltar para o alinhador anterior. E a Sim, gente faz um novo para ele usar. Se ele perdeu na segunda semana, ele já passa para o pro novo alinhador alinhador, para o alinhador seguinte. seguinte, e usa durante 3 semanas esse alinhador. Dá uma Então, esticada no tempo de uso, né? isso é geralmente o que eu faço na minha rotina clínica, né? Sim. Então, uma Eu emergência faço isso simples, né? também. Outra emergência, soltar um attachment, isso é simples. Você pega o alinhador que o paciente está usando, na troca do alinhador, você usa o próprio alinhador como guia de colagem. Se tiver bem adaptado o alinhador no dente, isso não vai Exatamente. ter, não vai Não vai ter ter grandes problema. problemas. E Né? outra coisa importante, até mais uma dica para os colegas dentistas, é uma coisa muito legal que a Smart faz é que em toda a nossa sequência de alinhadores, a gente tem os modelinhos impressos também. Então, assim, na verdade, perdeu o alinhador. Muitas das vezes a gente não precisa nem de um novo escaneamento. Isso eu acho bem, bem bacana. A gente pode guardar aquele modelo. Na verdade, gente, esse modelo tem que ficar com vocês. Não deem esses modelos para os pacientes, porque eles podem perder certamente. Então, guardem com vocês os modelos. E se o paciente perdeu o alinhador, vocês podem enviar para a Smart tá fazendo uma plaquinha nova em cima desse modelo que foi perdido. Eu acho que isso também é interessante. Claro. Não Os precisa modelos moldar de novo, sempre nem escanear de novo, entendeu? quando a gente manda, né, os envelopes com os alinhadores, vem com um modelo, mas eu sempre peço para o paciente sempre trazer todos os modelos para consulta. Sim, sim, Porque com caso certeza. ocorra isso, eu até no consultório tenho uma plastificadora, eu mesmo posso fazer Já faz um a novo, plastificação do alinhador. faz um Né? acetato de Então, 1 milímetro ali que o problema está resolvido. não tem. Assim, de 1 milímetro eu uso mais para contenção. Se Muito soltou durante grosso. o tratamento, 0,7 milímetros já é suficiente. Já Né? resolve. 0,75. Então tá bom. Então, Mas isso a gente vê com muita então, isso, frequência. então isso é uma coisa legal, porque a emergência com o alinhador é bem tranquila de ser resolvida. Não é É verdade. tanto para o paciente quanto para o ortodontista. Uma emergência ruim de A gente. alinhador, que não é emergência, né? É quando você tem uma desadaptação no alinhador, mas aí não é uma emergência, é um problema que foi mal acompanhado o caso. Então, E a gente entra a numa gente, negligência de paciente aí também que tem que levar um puxão de orelha. A gente tem que ficar em sim, cima, senão eles não a usam gente tem que direito. avaliar a hora certa de trocar o alinhador. Se o seu alinhador Exatamente. não estiver bem adaptado, né, nos dentes, né, na oclusão, estiver com muita folga, muito gap, você tem que ativar com alicate, ou o paciente vai ter que usar mais para você efetuar a troca, senão você vai ficar postergando o problema e vai Uhum. gerar uma desadaptação que o alinhador já não entra mais. Olha, Então aí mandaram uma você pergunta te aqui pra gera mais custo. gente. Deixa eu ler Hum. aqui para você. A Ana perguntou: e se usar a placa de 1 milímetro por um período menor do que o do alinhador? Não entendi, Aninha. Quis perguntar o quê? Que se usar a placa mais resistente, pode usar por menor tempo do que o alinhador
seria utilizado em vez dos 15 dias, foi isso? Durante no final do tratamento, durante o tratamento eu não uso placa de 1 milímetro. Eu uso a última placa, né, se caso tenha ficado algum movimento que não se concretizou, aí eu uso uma de 1 milímetro para ela falou no caso de perder fechar aquela o movimentação, como se fosse um alinhador de finalização. A placa de 1 milímetro, aí eu deixo uns 15 dias e reavalio. Sim, perguntaram Mas também aqui, Sâmara, se perder, eu posso fazer um acetato de 0,75 em cima do modelo? Pode fazer sim. Exatamente o que a gente explicou. Pode fazer, não tem Exatamente. problema nenhum. Do alinhador que ele perdeu. Né? Sim. E aí dá continuidade normal nos dias Essa placa seguintes. nova da Smart, de poliuretano, dificilmente vai quebrar. Eu não tive nenhum caso que quebrou a placa. É verdade, ela é muito flexível, gente. Ela é muito boa. Ela é muito até para flexível, tirar então, do paciente. A outra, eu exatamente. apanhava um pouco para tirar. Então você pode até fazer práticas um pouquinho maiores, que facilita a mecânica, né? Que a placa não deforma, ela não fratura, porque ela tem uma elasticidade que comporta essa remoção e retirada. Sim. Uma placa mais rígida tem mais risco de quebrar. Sim, né? Até, gente, para quem não sabe, a Smart mudou o tipo de material dos alinhadores. Então a gente entrou nessa nova Smart Align nova geração, que a gente está chamando. Provavelmente a gente vai depois tentar fazer uma live explicando melhor o que mudou, quais foram essas diferenças. Mas só para adiantar para vocês, no geral, a gente conseguiu ampliar as nossas indicações clínicas, entendeu? Então a gente conseguiu pegar casos mais complexos, por exemplo, mordida cruzada de um elemento, que a gente até não fazia antes, apinhamentos mais severos, justamente por essa questão que o Léo falou, dessa flexibilidade do material. Então, a gente conseguiu evoluir bastante, a gente está muito feliz com esses resultados novos, né, Léo, que a gente está tendo. Exatamente. O desempenho está sendo muito bom, porque a gente ampliou a movimentação dentária e com esse material novo, mais flexível, muito similar à Invisalign, ele responde muito bem, os tratamentos estão respondendo muito bem. Então, segmentando a movimentação junto com um bom material, você tem um excelente resultado. Então, são 3 fatores aí, né? Um bom planejamento, né, virtual. Sim. Um bom material, né, de alinhador, que é esse, né? E você tem modelos fiéis, né? Um modelo fidedigno, como a Smart utiliza, né? Que é uma boa impressora, né? Polyjet, que é a melhor que tem no mercado. Então, tudo isso facilita você ter mais acurácia da movimentação. Então, o seu desempenho vai ser melhor. Caso você não tenha tido bom desempenho, talvez você tenha negligenciado algumas etapas no tratamento, como o desgaste, com uma troca de alinhador inadequada, que deveria ser trocada no momento certo, você antecipou uma troca, não deveria, às vezes o paciente não usou tão bem. Tem gente que tenta, então, às vezes, forçar uma barra e trocar antes. Eu, particularmente, não gosto. Eu sempre faço o possível para manter essa troca de 15 em 15 dias mesmo. Eu acho que... Geralmente, o meu protocolo é de 15 em 15 dias, em alguns casos de 10 em 10 dias, tá? Dependendo da movimentação, mas nunca menos do que 10 dias. Eu gosto no protocolo de 15, né? Eu troco o alinhador, dou um alinhador para o paciente trocar, na próxima consulta eu vou reavaliar a troca ou não, né? Esse no protocolo de 15. No protocolo de 10, eu troco o alinhador, dou 2 alinhadores para o paciente trocar e avalio a possibilidade de troca ou não na consulta que ele vai vir na clínica. Sabe uma coisa que eu faço, Léo, que eu acho até também importante, assim, nesses casos que a gente entrega o alinhador pro paciente, eu entrego também alguns sugadores para eles, para servir de mordedor, sabe? Porque, ainda mais assim, no início do tratamento, alguns pacientes... Eu já tive essa experiência de entregar um alinhador e no retorno o paciente, você via na placa que ele tinha usado, que ele realmente tinha se esforçado e eram pacientes comprometidos, né? Mas eu sentia que eles não encaixavam direito. Né? Exatamente. Você pode usar o sugador, né? Tirando aquela parte metálica. Tem os shields que são vendidos na Coral Dente também, que são bons, são baratos. Você não precisa comprar esses americanos. Porque geralmente isso é usado nos 3, 4 primeiros dias. Sim, não precisa ser usado direto. É só para o assentamento. Então, a versão brasileirada são os sugadores de saliva que a gente recorta e entrega e aí
paciente fica feliz e o dentista também. Sim. Só dicas. Então, tratamento com alinhador, gente, é monitoramento. Você tem que monitorar. Não é fazer como alguns dentistas falam, trato com alinhador, aí eu dou tantos alinhadores para o paciente e vejo daqui a 3 meses. Para mim, isso não funciona. Eu também Como é que você vai fazer esse tipo de controle? Não é a perspectiva do alinhador, não é essa. Sim, o alinhador ele tem que ser muito bem adaptado no dente. Então, você tem que monitorar isso, né? Fazer esse acompanhamento, ver como é que está a estabilidade, se o dente está acompanhando o alinhador, é o dente que vai em direção ao alinhador. Quando você coloca o alinhador. O alinhador está ativado, exatamente. O dente ele tem que ir em direção ao alinhador. O alinhador é um guia de movimentação no dente. Caso o dente não tenha acompanhado, alguma coisa ocorreu. Você vai ter que fazer algum tipo de ativação para que o dente performe como você planejou. E isso você só consegue analisar com acompanhamento. Se você não tiver acompanhamento, não tem como você vê a distância de 3 meses do paciente, isso não vai dar certo. Não vai dar certo. E, Léo, o que você fala a respeito das horas de uso? Porque atualmente a gente preconiza 22 horas, certo? Mas eu já vi outros colegas falarem de 16 horas, por exemplo. O que você acha em relação a isso? Você como cientista, como tantos artigos publicados aqui, eu utilizo sempre, assim, a minha orientação é utilizar o máximo possível, tirar para escovar o dente e para comer. Fica bem claro para o paciente. Sim. Né? Usar o máximo possível. Certeza. Quanto só mais ele usar, melhor. Mesmo para se alimentar, higienizar e ponto. Então também 22 horas. Então, assim, o tratamento com alinhador é um pouco diferente da ortodontia fixa, né? É um tratamento que você tem que ter uma parceria, porque é um tratamento extremamente paciente dependente também. Você depende da colaboração. Então, se o paciente pode não ter o perfil para tratar com alinhador. Eu tenho paciente que queria tratar com alinhador, mas eu percebi que ele não tinha perfil. Você sabe que não vai dar certo, né? Vai ser paciente muito avoado, esquece tudo, perde tudo, não vai usar, não é disciplinado. Não adianta a gente querer forçar a barra, que vai ser só dor de cabeça na certa. Não tem milagre. Então, por isso que é bom você começar com casos mais simples, aí pega casos mais moderados, procura se aperfeiçoar no sistema, tem vários cursos disponíveis sobre alinhadores, então tem muito material, tem muito livro, tem muita aula, tem Global Gallery, tem a sua experiência clínica, conta muito, que vai te dando confiança para você usar mais, pegar casos mais difíceis, mas é lógico que isso tem que ser galgado aos poucos. E eu enfatizo assim, você usar tratamento com alinhadores em casos um pouco mais tranquilos, porque o tempo de tratamento com alinhador pode ser bem mais rápido se você utilizasse ortodontia fixa no mesmo caso. Então, você aumenta a percepção de valor do paciente, porque você trata muito rápido. Uma paciente minha que tratei 4 meses e meio de tratamento com alinhador, fez expansão, corrigir giro de incisivos, né, de apanhamento. Com ortodontia fixa, com certeza seria mais demorada, porque você pode ter alguns erros de colagem. Léo, o pessoal durante a ortodontia fixa. Aqui também pediram para você repetir um pouco ou falar mais sobre a questão da ativação. Como é que você recomenda a ativação dos alinhadores? Foi a Ana que perguntou. Então, você tem ativação com alicates. Tem alicates específicos para isso, tá? Tem os alicates da E6, da Dentsply, são bem específicos de ativação. Mas você tem um alicate que geralmente eu uso mais, tem alguns da Ortomundi também, que são para ativação de alinhadores. Eu uso bastante o da ZAT, o 117, alicate André. Ele tem uma ponta de ativação, ele vai criar uma bolha no local que você quer que empurre o dente em direção ao alinhador. Tem que tomar cuidado para não exagerar nessa bolha, né? Tem que se você exagerar, você pode furar a placa. Exatamente. Você pode furar a placa, tá? Então, isso é algo que eu uso, né, se o dente não movimentou do jeito que a gente quer. Assim, você pode falar um pouquinho mais sobre isso, Carol, porque às vezes o resultado final não é igual
o que a gente ao que esperava você planejou. no Ao que setup. você planejou. Porque Exatamente. é um tratamento com plástico, né? É diferente o sistema de tratamento. Sim, Então, na verdade, por gente, isso, por isso você tem que fazer o refinamento. o Né? Mas setup, pode comentar. ele na verdade é o nosso ideal, né? É o que a gente faz no computador, o que a gente movimenta de acordo com as expectativas do dentista e do paciente, mas a gente sabe que na realidade, mesmo que seja um paciente muito colaborador, sempre pode ter alguma pequena divergência. Então, isso do refinamento, eu na minha clínica já coloco como parte do tratamento, entendeu? Eu não falo para o meu paciente que não existe a chance de refinamento. Eu já faço ao contrário, eu já parto do princípio que vai ter que ser necessário um refinamento. Então, o paciente, foi o que a gente falou bem lá no início, ele já chega para você sabendo que é um produto caro, ele já sabe do valor que tem agregado a isso. Então, a única coisa que ele pode ficar chateado é de você não jogar aberto quanto à necessidade dessa futura fase para você refinar, para você complementar esses ajustes, né? E que vai ser necessário uma nova moldagem e um novo escaneamento também, ou, né, ou um escaneamento também. Então, Isso tudo é a está pautado muito no que conversa. a gente está pautando muito no que a gente falou da complexidade do caso. Quanto mais Exatamente. simples o caso, menos chance você tem de refinamento. Eu já tenho Exatamente. uns 4 casos consecutivos que eu não precisei de refinamento. Eu tive dois, Ou os dois seja, últimos eu não precisei. então, assim, quanto mais você aumenta a complexidade do caso, mais maior a sua chance de desadaptação de alinhadores, maior a chance de ter refinamento, maior a chance de ter Sim. correção, né, no tratamento. Então, Uhum. isso, como a gente falou, é uma jornada. Né? Então, movimentos, por exemplo, de extrusão, movimentos de intrusão, às vezes você vai precisar de recursos auxiliares também, não Sim. só com os alinhadores, você vai precisar de fazer colagem de botão, usar elástico, usar mini placa, usar mini implante, então gancho de retração. E na Então, verdade, Léo, esses quanto mais complexo o acessórios. caso, né, mais chance você tem de alguma coisa dar errado. Né? E Quanto mais até complexo. só complementar o que você está falando, justamente o uso desses acessórios vão fazer parte, gente, de um planejamento inicial que a gente tem que ter nessa consulta com o paciente, incluso no seu orçamento, na sua avaliação, você precisa traçar o seu planejamento. A empresa de alinhadores, ela vai estar ali para ela colocar em prática o que você, dentista, pediu, entendeu? Então, justamente você ter essa visão dessa complexidade que o Léo está falando e da possível necessidade de uso de elásticos e botões, você precisa orientar a empresa quanto a isso. Por isso que tem aquela ficha que tem que ser preenchida, tem os detalhes do caso que devem ser sinalizados. E tudo isso, Léo, o pessoal vai até conversar melhor na próxima live, que eles vão abordar também como é feita essa comunicação com a empresa, que é os nossos amigos Diogo, Cavassone e a Carol Pelágio vão tentar trazer aqui para o pessoal. Que a gente vê, muitas vezes, o pessoal não traça planejamento nenhum. E aí, no final das contas, até negligencia um pouco a complexidade do caso, sabe? Sim, sim, exatamente. Isso é fundamental. Preencher a ficha de maneira mais completa possível, porque você tem itens na ficha, objetivo de tratamento. Tenta ser o mais detalhista possível, porque aí quem vai Exatamente. planejar vai entender exatamente, são ortodontistas, então vai entender exatamente o que o ortodontista tá querendo naquele caso. Quanto menos Exatamente. detalhista você for, você deixa mais aberto ali o planejamento. Então, pode ter mais chances de ter alterações, né? Ter várias Sim. alterações. Então, E isso às vezes o atrasa mais o caso tratamento. demora para começar porque exige muitas alterações. O dentista não deixa claro o que ele quer, e aí a empresa faz de uma forma, e o dentista não gosta e pede para alterar. Então, assim, essa comunicação é fundamental. É um dos primeiros passos ali para a gente ter um sucesso no tratamento. A gente orientar o que a gente espera dele, né? O que a gente quer tratar de verdade. Exatamente. Então é fundamental essa comunicação e a empresa é bem aberta em relação a esse sentido de tirar dúvida, tem o suporte todo dia. Então, seja bem objetivo,
discrimine o que você quer, preenche de maneira correta O Diogo colocou que não é ser prolixo, é detalhista e objetivo. Concorda, a pessoa tem que falar o que ela busca. Até porque alguns casos exatamente. complexos a pessoa quer tratar de forma parcial, entendeu? Então, a gente precisa saber realmente o que estão esperando. Até para o planejador saber se é possível ou não fazer aquele movimento que o ortodontista deseja, que às vezes não é Sim, possível. Né? Então, verdade. é bom ser detalhista para você explicar exatamente o que você quer, e aí o planejador vai falar, ó, a gente consegue fazer isso, isso e isso, esse tipo de movimento já não dá. Então, Verdade. talvez tenha que fazer uma alteração na ficha de pedido, ou o Sim. ortodontista vai descontinuar o tratamento. Então, isso tudo tem que ser muito bem claro para evitar voltar, fazer muitas alterações, isso tudo atrasa tanto para a empresa quanto para o ortodontista. Então, quanto mais você ser chato, né, no Sim. preenchimento da ficha, mais detalhista, Não, mais melhor para todo preciso, mundo. melhor. Né? Com certeza. E o Para pessoal todo vai mundo. abordar isso terça que vem, gente. Então, quem tiver mais dúvida, se quiserem saber maiores detalhes, aproveitem. Vai ser no mesmo horário. A Smart está sempre fazendo essas lives terças e quintas, às 15 horas. Então, semana que vem, a programação mantém. Terças e Certo. quintas, às 15 horas. Então, evoluindo essa jornada do ortodontista, ele ousando mais, né, saindo de casos mais simples para casos mais moderados, ele vai pegando mais confiança. Né? E quanto mais, isso foi uma coisa que eu percebi também, quanto mais pacientes você trata de alinhador, mais pacientes vão entrar no consultório. Porque um vai Sim. falando com o outro. O boca a O boca é a melhor paciente, mídia, gente. o paciente é a sua melhor propaganda. Porque ele está de alinhador. Então, vai despertar interesse para uma pessoa, pô, tem uma coisa diferente no seu dente. O que é? Ah, esse é o meu tratamento ortodôntico com alinhador. Pô, que Você vê, legal, não mas conhecia. corrigiu Quem é rápido, eu que, nem vi que você usou o aparelho. exatamente. Quem é que trata você e tal? Então, já puxa pacientes para a sua clínica. Então, assim, primeira coisa, né, que a gente falou, romper o medo, Sim. né? Ter o seu primeiro caso, romper o medo, enfrentar, né? Se capacitar, né, no tratamento com alinhador. Você vai ter experiência clínica, que isso também é uma capacitação legal, mas além da sua experiência clínica, você tem que estudar. Vale a Você tem que pena, tem entender que sobre olhar caso clínico, tem que debater com os colegas, tirar dúvida, exatamente, fundamental. entender sobre atátimas, falar assim, tem atátimas diversos conformações, então você tem que entender para que serve eles, que movimentos são mais previsíveis, como segmentar essa movimentação, você tem que entender como é que funciona o sistema que você vai trabalhar para, com certeza, você ter mais confiança em seguir trabalhando com ele. E quanto mais pacientes você tratar, mais pacientes você vai ter. Sim. Porque vai criando uma rede de indicações, né, para você. Olha, o pessoal está Então, perguntando aqui para a você vai se gente duas aperfeiçoando. coisas. Perguntaram aqui se o alinhador só faz movimento pendular ou se faz movimento de corpo. E perguntaram quanto é o tempo para fazer a plaquinha de refinamento. O que você sugere quanto a isso para a gente? Primeiro do O refinamento e depois alinhador, dos movimentos. o alinhador, ele também faz movimento de corpo. O movimento de corpo, ortodontia, é um movimento pendular que vai movimentando dessa maneira, né? Então, são movimentos pendulares para mesial, e depois a raiz para distal, a raiz para mesial, a coroa para mesial, a raiz para mesial. Então, o alinhador consegue fazer esse tipo de movimento com attachments específicos, né? Sim, a gente tem Você que consegue ter reforçar que esse o movimento, paralelismo, o né? movimento que realmente é limitante para a gente é o movimento de torque, né? O movimento de torque é um movimento difícil, né? Por isso que, por exemplo, para casos complexos para mim, que eu acho que o alinhador que eu não trato, casos com extração, eu acho ainda, a gente está falando sobre dificuldades, né? É uma dificuldade que eu tenho, Você acha porque que o ainda controle não de torque chegou é nesse complexo. ponto? Não, assim, muitos ortodontistas tratam, entendeu? Uhum. Com extração. Só que o que a gente tem que ver é o seguinte: eu privilegio não ter dor de cabeça A previsibilidade do com o caso, né? paciente. Eu privilegio não ter dor de cabeça. E como é que você não tem dor de cabeça? Quando você tem tratamentos mais curtos, tá? Sim. Quando o tratamento já passa de 1 ano e meio, já cria um problema grande de colaboração.
Então, eu procuro sempre estar dentro de um tratamento com alinhador até 1 ano e meio de tratamento. Passou disso, o paciente já se cansa. Tem paciente meu que com 6 meses já está cansado, já quer tirar o aparelho. Já acha muito tempo. Fala, ué, mas eu ia Porque, tratar com 2 meses. exatamente, assim, a gente vê no Global Gallery casos complexos e tal, mas eu fiz uma pesquisa sobre isso, casos com extração, no Global Gallery, que tem diversos casos, só tem um no Brasil. Caramba! Caso com extração de 4 premolares, só tem um. E muitos do Japão, muitos da China, muitos da Coreia. Por quê? Os asiáticos, eles são diferentes da gente, gente. Os asiáticos são diferentes. Eles são disciplinados, eles são colaboradores, eles suportam tratamentos longos. Eu já tratei um caso com extração. Não tô nessa estatística aí, porque não publiquei meu caso ainda não expus nada. Mas é uma paciente, assim, que... Só fazer um breve comentário sobre isso. É uma paciente que se queixava, padrão 2, e ela se queixava muito, ela falava que se sentia realmente muito dentuça. Então, a gente trabalhou com extração de premolar superior. Eu consegui, com a mecânica, usei elásticos, né, claro, e o tratamento dela durou 1 ano e 4 meses, se eu não me engano. E ela se mudou, esse que é o drama, ela se mudou para os Estados Unidos, a Bruna, ela vai até voltar, acho que em julho, e eu vou fotografar o caso dela, vou ter esse acompanhamento. Mas foi um caso que eu tive que passar para uma colega que morava nos Estados Unidos, com essa mudança dela. Então ela ficou comigo, na verdade, durante uns 7 meses, e eu tive que passar esse caso dela. Mas o meu planejamento foi mantido e ela conseguiu finalizar muito bem. Então eu realmente vou ter esse retorno só em julho, e aí eu mostro para vocês, tento organizar quantas melhor. Extrações? Foram 2 extrações. Quantas extrações? Foram Premolar 2. superior? Premolar superior, exatamente. E conseguimos finalizar. Sim, foi o único funciona. caso, mas assim, foi realmente muito difícil, porque exige muita colaboração e a paciente fica muito ansiosa de ver aquele espaço remanescente diminuindo, mesmo que tenha aquele provisório embutido na linha do... É um caso que exige, assim, até um acompanhamento muito psicológico do paciente, sabe? Não foi fácil, eu não sei se eu faria de novo. Outro problema, né, de caso com extração, o paciente tirou o alinhador, né, você tem o espaço do ponte ali no alinhador, né, que você pinta, né? Sim. Só que quando o paciente tira o alinhador, ele está desdentado. Exatamente. Ele está sem o dente. Exatamente. Então, num jantar social, né, num almoço social, ele vai ter que comer... Ele vai ter que comer com um alinhador? Né, então são umas questões complexas que eu vejo ainda em relação a isso, né, tratamento com extração. Por isso que eu não trato ainda. E eu trato muito com ortodontia fixa também. Então, alinhador eu uso naquele tratamento que cabe certinho ali. Aquele conforto estética, né, que não vai ter. Que vai ser rápido, não vai me dar aporreação. E vai fluir bem, e o paciente vai ficar satisfeito, então eu só jogo na boa, né, com o alinhador. Em alguns casos, quando o paciente realmente ele não opta por aparelho fixo, tem alguns casos mais complexos, que a minha primeira indicação é o aparelho fixo, mas o paciente se nega a usar aparelho fixo, sim, aí eu utilizo o alinhador. Mas aí nesses pacientes especificamente, você tem que ser muito sincero, né? Tem que ter um relacionamento muito sincero, porque o bom desempenho do caso depende muito do paciente. Então, se ele não colaborar, se ele não utilizar os alinhadores, é uma opção dele, né, querer usar o alinhador, porque o ideal seria, a primeira indicação seria o ortodontia fixa. Mas a opção dele é usar alinhador. O que a gente mais vê são pacientes adultos que só botam o aparelho porque é alinhador, porque senão não iriam... Nesse caso, você tem que ter um contrato, você tem que deixar tudo bem explicado que o tratamento está muito na mão dele também. Sim. Depende muito dele. E explicar que provavelmente vai ter refinamentos, talvez 2, 3 refinamentos, então... Tudo isso tem que estar bem explicado. Quando você explica antes, não precisa se explicar depois, né? Então, tudo isso tem que estar bem correto aí entre as partes, né? Verdade, Léo. Poxa, acho que deu pra gente abordar bastante coisa, então. Não sei se o pessoal quer tirar mais alguma dúvida. Tem mais alguma dúvida, gente? Acabei que não passei aqui.
Não, fui olhando aqui, o pessoal interagiu bastante, mandaram várias sugestões. A Mas gente tem acho mais 10 que minutinhos, né? sim, vamos aproveitar. Temos 10 minutinhos aí para tirar alguma dúvida. Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer alguma colocação? E aí, gente, alguma coisa aí que não tenha ficado talvez tão clara? Não sei. Acho que não, acho que o pessoal gostou, tá todo mundo quieto. Acho que só Batendo elogiaram, palminha? acho que ficaram felizes, Léo. Acho que Não, fomos beleza. completos. A ideia é a gente tentar ajudar de uma forma possível, né? Ah, aí, ó, poderiam falar mais sobre formas de cobrança. Pode ser parcelado, né, os tratamentos. Aí eu não sei muito bem essa questão financeira, mas eu acho que dá para parcelar em 6 vezes, 6 ou 5 vezes, mas é melhor conversar com o financeiro da Gente, empresa. em dúvidas de valores, na verdade, com essa nova geração da Smart, a gente criou novos pacotes, né? Acho que, se eu não me engano, são pacotes agora de 6, 12, 18, 30 e 36, não é isso, Léo? E aí são Exato. 2 pacotes novos. Antes não tinha um pacote de 18 e não tinha um pacote de 30, se eu não me engano. Então, assim, a gente acha que facilitou bastante essa segmentação do grupo de alinhadores, porque você não é obrigado, de repente, a fechar um pacote com tantos alinhadores que você talvez não utilize, né? Então, mas Os a tabela valores, mesmo a gente não tem aqui. os valores a empresa, vocês mandando um e-mail para a empresa, para o atendimento, eles já te passam todos os valores dos pacotes. Sim, ó, e credenciamento, Atendimento gente. arroba smartaligner.com.br. Isso. Isso. E credenciamento, a gente vai ter que ver como vão ficar as coisas, né, com coronavírus, com todos esses cuidados. A gente vai estar sempre tentando passar conteúdo online para vocês durante esse período Grande crítico. Douglas, está aí na área. Estão Meu amigo perguntando de faculdade, credenciamento. viu? Ah, Meu amigo jura? Aí, ó, exatamente. a Isa falou aqui pra gente, a princípio 23 de maio, Isa, que é o credenciamento no Espírito Santo. Mas ainda vai ser confirmado, gente, por causa do coronavírus. Talvez tenha que mudar alguma coisa referente às datas, mas em todos os canais da Smart a gente vai mantendo vocês informados, vai conversando aqui de novo, sempre com esse leque aberto, tá? Para sugestões e maiores dúvidas. Por enquanto online, né? Que a Isa tá falando aí pra gente. Por enquanto online. Mas presencial a gente vai ter que esperar mesmo. Ó, já fizeram inscrição no site. Então agora, quem já fez inscrição no site, a gente acompanha, espera para ver o andamento das coisas e a gente vai mantendo vocês informados. Joia. E aí, gente, mais alguma dúvida? Acho que foi, gente. Acho Léo, que foi muito ótimo, né, Carol? obrigada. Gostou? Foi Gostou? ótimo, Foi sua adorei. primeira live, né? Minha primeira live. Olha, Sofreu? morrendo Sofreu de ou não? vergonha. Foi bom. Foi ótimo. Poxa, muito obrigada por todo o teu conhecimento. É um privilégio trabalhar com essa equipe tão boa aí, com todos vocês. Sou muito feliz de fazer parte desse time. E é isso, gente. Ó, lembrando que terça-feira vai estar o Diogo Cavassoni e a Carol Pelágio abordando essa comunicação com a empresa. Como é que vocês podem fazer, qual é a melhor forma, tá bom? Então, coloquem os alarmes novamente. Terça-feira, 15 horas. A gente não, que eu não vou estar. Eu vou estar assistindo, eu vou estar na plateia. Mas o pessoal aguarda vocês aí. Tá bom? Pessoal, acompanhe as lives das Smart que vão ser muito boas. Vai tirar muita dúvida de pessoas que têm essa dificuldade, entendeu? Então aproveitem que vocês vão gostar bastante, tá? Já está acabando, faltam 20 segundos aqui para acabar a live. Então, conto com vocês aí nas próximas lives, tá? Então tá, abração, gente. Um beijo aí para todo mundo. Tchau, Léo. Obrigada. Tudo de bom. Tchau, tchau.